Você não vai acreditar, mas o seu PC pode transformar-se num balcão do Banco Tota e Açores. Fica online com o seu banco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tota Link. Informe-se no Banco Tota e Açores. Boa noite. Uma guerra sem quartel. Cada dia seu ataque, cada dia sua resposta. Estalou o verniz entre o Governo e o Presidente da República. Nogueira diz que Soares foi injusto. Soares manda dizer que é legítimo. E o CDS manda dizer que tudo isto é uma vergonha para a classe política. Monteiro critica Cavaco Silva, que continua a gritar mentira quando os factos jogam contra si. O líder do CDS exige respostas imediatas. As viúvas das vítimas do Belama recusam-se a ser vítimas da injustiça. O barco foi ao fundo há 3 anos e no aniversário amargo lançaram-se flores e acusações ao governo. Portugal revalidou há minutos no Funchal o título de campeão europeu em hóquei patins. Na final, tradicionalmente emocionante, a seleção nacional venceu a Espanha, o seu histórico adversário, por 3-1. Na marcha do marcador, Portugal esteve a vencer por 2-0, a Espanha reduziu depois para 2-1 e a 5 segundos do final veio então o golo da tranquilidade, uma vitória suada contra a única equipa que tinha vencido a seleção na primeira fase. No jogo anterior, que decidia os terceiro e quarto lugares, a Itália derrotou a Suíça por 3-0. O Ministro da Defesa e o Comandante Supremo das Forças Armadas não se entendem. Soares acha que fez bem em recusar Mendes Dias para chefe da Força Aérea. Nogueira acha que não fez mal em apresentar a demissão. Este plácido domingo foi mais um dia de palavras envenenadas entre São Bento e Belém. Choque em cadeia na autoestrada das instituições depois do veto presidencial a Mendes Dias, da carta ministerial a Cavaco e deste, chocado com Belém, é a vez de Nogueira falar. A decisão de Soares, uma injustiça, a demissão do ministro, um imperativo ético. Se as Forças Armadas estão subordinadas ao poder político, como deve ser em democracia, se a sua honra ou dignidade de algum chefe é atingido de uma forma ou de outra, o ministro tem que se pronunciar. Foi o que eu fiz. Assunto encerrado na defesa e fogo aberto no ataque. O Presidente da República manda dizer que Cavaco dramatizou uma decisão legítima. De não reconduzir o General Mendes Dias no cargo de chefe do Estado-Maior da Força Aérea, por considerar que, se o fizesse, estaria publicamente a validar a argumentação tão flagrantemente polémica do Governo. Ficamos assim, cada um para seu lado. O Presidente apanhou hoje o avião de Bruxelas, o Primeiro-Ministro levantou o voo rumo a Budapeste. Fora da polémica, mas sempre por dentro do que considera as exigências do país, Manuel Monteiro está mais para o lado do Soares do que para as bandas do Primeiro-Ministro, mas lamenta que o General Mendes Dias anda a servir de bola de ping-pong entre Governo e Presidente. Mais uma convenção do CDS-PP este fim de semana em Setúbal. E no final, Manuel Monteiro não perdeu a oportunidade de comentar a crise entre Governo e Presidente da República. Lamento que nós vivamos num país em que os políticos não saibam assumir as suas responsabilidades e que os militares, e nomeadamente as Forças Armadas, e neste caso concreto a Força Aérea, tenha servido ou esteja a servir como bola de ping-pong entre o Governo e a Presidência da República. O caso do veto presidencial e o caso da Zogma. Os senhores, através dos vossos órgãos de comunicação social, publicaram artigos da revista da Força Aérea em que explica claramente o que aconteceu. E ontem o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que é mentira. O Sr. Primeiro-Ministro está a chamar mentiroso a quem? Está a chamar mentiroso ao oficial da Força Aérea que escreveu na revista da Força Aérea. Eu penso que isto é muito grave. Sobre outra crise anunciada, a do Grupo Parlamentar Popular, Monteiro foi mais contido. É verdade que parte do seu grupo parlamentar que se quer ir embora? Minha senhora, eu tenho dito que não faço qualquer comentário em relação a essa natureza. O que eu tenho dito de uma forma muito serena é que o processo de elaboração das listas do CDS Partido Popular está a prosseguir um caminho normal, um caminho que aliás foi deliberado e definido pelo Conselho Nacional do Partido. Se há um militante, um dirigente que quer ou não ir embora, é um problema seu. Eu, honestamente,
não me foi comunicado pessoalmente nada. E ao que parece, os líderes são mesmo sempre os últimos a saber. Depois do intervalo, as viúvas do Bulama, uma noite sangrenta na Suécia e o sofrimento dos lobos do Alasca. Até já. Uma dor que 3 anos não apagaram. As viúvas das vítimas do Bulama já não podem esperar o regresso dos maridos, mas sempre esperaram ser melhor tratadas pelo governo e pelos proprietários do barco. O Ministério Público já ditou a sentença sobre o Bulama, mas para o Sindicato dos Pescadores o caso não pode encerrar por aqui. É o cabo das tormentas para os que hoje aqui vieram chorar as vítimas do Bulama. Foi há precisamente 3 anos que o navio desapareceu, algures ao largo deste cabo. A bordo seguiam 30 pessoas e ninguém se salvou. As investigações arrastaram-se meses a fio e só agora o Ministério Público deu o caso por resolvido, mas o Sindicato dos Pescadores não se conforma com o resultado do inquérito. Há muita mentira no inquérito. Apanharam a raia miúda, deixaram fugir o peixe graúdo. O peixe graúdo é a empresa e o Estado. Viemos a saber, a conhecer tão bem, na quarta-feira da semana passou, o senhor, que era um ex-marinheiro do rebocador Canopes, que rebocou o navio do estaleiro para dentro da água, e o navio, assim que chegou à água, o navio virou. Portanto, temos mais provas que nos dizem que temos razão, que o navio virou por falta de estabilidade. Da tripulação faziam parte 13 portugueses e das 13 viúvas, só 6 receberam as respectivas indemnizações. A empresa era obrigada a fazer um seguro à parte, porque iam fazer uma viagem a bordo do navio, iam fazer uma reparação a bordo do navio, deviam ter feito um seguro à parte, não o fizeram, mas fizeram para os administradores. Fizeram para os administradores e esses mesmos administradores já receberam a indemnização. Portanto, e até receberam, se calhar, à frente das viúvas que têm mais carências, não é? E fica a promessa, os pescadores não vão descansar enquanto não for feita a justiça. A Bósnia na terrível normalidade da morte. A Inglaterra já fala na retirada das Nações Unidas e dezenas de dirigentes mundiais preparam-se para uma cimeira europeia de segurança. Indiferentes como sempre, forças croatas e sérvias voltaram a atacar-se. Desta vez, pela posse de algumas aldeias na fronteira ocidental da Bósnia. Abrem caminho à bomba estes croatas que já forçaram o recuo das tropas sérvias e se preparam para tomar mais uma aldeia na direção de Bosansko Grahovo, cidade estratégica para os sérvios que antes bombardearam os croatas e agora têm a resposta. Mas na manta esfarrapada que é a Bósnia, os sérvios levam a melhor na zona de Bihać, mostrando estes soldados muçulmanos como desertores num claro sinal de que o governo bósnio está em apuros. Imagens que já cansam o Ocidente, uma queixa provável dos ministros francês e britânico dos estrangeiros que foram ter com o presidente Milosevic. Querem a ajuda dele para convencer os sérvios da Bósnia em mais um plano de paz. Pouco otimistas começam a chegar à capital húngara 50 chefões, 50 do russo Boris Yeltsin ao internacional Boutros-Ghali e ao nacional Cavaco Silva para uma cimeira de segurança europeia. A Bósnia será o prato forte, as comitivas serão o ponto fraco. O governo húngaro já pediu à população de Budapeste para se trancar em casa ou deixar a cidade porque vem aí o caos das limusinas. É a contagem decrescente para a prevista invasão da Chechênia. Os tanques russos já tomam posição na vizinha Ossétia do Norte. Na capital da Chechênia, os militares afetos ao governo de Dudaev prevêem o ataque russo para 14 deste mês. Apesar da intempérie, as tropas russas já estão a menos de 50 km da fronteira chechena. Tudo apostos para cumprir com atraso o ultimato do presidente russo Boris Yeltsin. O governo e a oposição chechena não disseram adeus às armas. O prazo esgotou, os russos vão invadir. Na capital da República Rebelde, Grozny, está tudo a postos para o combate. Forças leais ao presidente Dudaev e voluntários antirrussos de outras repúblicas da ex-União Soviética estão prontos para a guerra.
A Moscou já chegaram são e salvos os deputados russos que tentaram negociar a libertação dos 29 soldados da Federação, apanhados a combater ao lado da oposição tchetchena. Resultado da missão, 2 soldados libertados. Estes militares revelaram ter sido contratados pelos serviços secretos russos, o que põe em causa a honestidade da política de Moscou para a região. Dificilmente a guerra será evitada. Fontes militares garantem que os tanques russos vão passar a fronteira até dia 14 de dezembro. Pouco habituados ao faroeste de outros países, os suecos ficaram particularmente chocados com o massacre da última noite numa discoteca de Estocolmo. 3 homens vestidos com blusões militares abriram fogo de metralhadora, fizeram 3 mortos e mais de 30 feridos. Pouco passava das 5 da madrugada quando se deu o massacre. Testemunhas falam em 3 homens que se envolveram numa discussão com o porteiro da discoteca Stur Companiet. Palavra puxa palavra, um deles exibiu uma metralhadora e começou a disparar. Foi a confusão total. As I walked down the stairs, I saw people beginning to fall, and I saw a bit of blood spreading everywhere. And then I saw. You were inside the company? Yeah, I was inside the club, and then I saw people just fall everywhere, and then I heard people say run. So we ran back into the club. No chão ficaram 3 mortos e 28 feridos. A polícia sueca procede neste momento a uma gigantesca operação para capturar os 3 homens envolvidos. As autoridades do Alasca estão determinadas a acabar com a lei da selva. Começou a matança de lobos para salvar os alces. O programa foi aprovado, mas já que implicava a morte dos animais, esperava-se que o momento fatal fosse rápido para minimizar o sofrimento. Acontece que um grupo de defesa dos direitos dos animais descobriu que a morte dos lobos é uma lenta tortura. Matar lobos para que os alces vivam em paz. Uma medida do governador do Alasca que as organizações de defesa dos direitos dos animais não aprovam. Em princípio, a morte devia ser rápida, mas do que estas imagens mostram é um lobo em sofrimento preso a uma armadilha. A população de alces caribu está a diminuir, mas o Alasca é também o único estado norte-americano onde o lobo ainda não foi considerado uma espécie em vias de extinção. Já a seguir, não perca o combate de boxe entre Riddick Bowe e Larry Donald, 2 pesos pesados que começaram por se esmurrar na conferência de imprensa. A coisa promete, como promete o regresso da informação à SIC às 13, com o Paulo Nogueira. Boa noite.